os diversos tipos de teto, forros e sancas, além de revestir o espaço que fica entre a cobertura e as paredes, também é um dos fatores que ajudam a definir o estilo de decoração que a residência ou a edificação vai ter. Existem no mercado vários tipos de forro, que vão desde o PVC até o gesso, madeira, e nessa aula eu preparei também uma apostilazinha básica para quem não está familiarizado ainda com os tipos de forro, os tipos de sanca, a gente dá uma olhada e já ter uma prévia de como modelar essa parte das edificações. Então, eles, como eu disse, eles são em diversos formatos e os materiais mais utilizados é a madeira, gesso, isopor, o forro metálico, bambu e PVC. De antemão, eu posso dizer que as coberturas, ou melhor, os forros de PVC, madeira, alguns casos de bambu, também a gente praticamente não vai modelar, nós vamos usar texturas para poder definir essas linhas deles, fazer esses contornos. Alguns forros de madeira, nós vamos usar a modelagem para poder definir, como por exemplo, esse forro, o forro de madeira, ele tem dois tipos. Um é o saia e blusa, que é uma madeira sobreposta na outra. Esse fica mais interessante até a gente modelar ele de repente, em algumas situações. Outras a gente pode utilizar também a texturização, mas eu acho que ele fica mais bonito, mais realista quando a gente modela ele. Já o macho e fêmea a gente pode usar texturização, utilizar os bumps para poder fazer os relevos dele. Assim como alguns casos de bambu, nós podemos utilizar as texturas e os bumps, e os forros de PVC também, que vamos utilizar na sua maioria texturas e bumps para definir os veios dele ali, as saliências dele. Não tem necessidade de nós modelarmos ripa por ripa para economizar polígonos no projeto. Então, só para você ter uma prévia, aqui nessa apostila tem várias informações sobre cada um deles. Tem os forros de fibra naturais também, que é um forro bem utilizado na área industrial e comercial. Aqui tem a composição dele. E os forros de gesso, que são feitos de gesso com placas de gesso com uma estruturação metálica. E aí o gesso ele tem vários tipos de acabamento que são as sancas. Uma sanca muito utilizada é a sanca aberta ou a sanca de leitura, que é essa que tem a iluminação embutida com as luzes indiretas, que dá um efeito muito legal se a gente souber trabalhar. A gente vai ver como modelar esse tipo de sanca. Depois tem a sanca fechada, que é essa sanca simples com esses babadinhos ou só um acabamento reto. E aí você pode colocar iluminação nela também, só que ela não vai ficar uma iluminação embutida. Depois tem a sanca invertida ou a sanca flutuante, as duas são bem parecidas. Essa é uma sanca bem fácil de fazer também, especialmente a flutuante. Eu utilizo bastante em projeto, a gente vai ver como fazer ela, é bem fácil. E tem a sanca aberta com vitral ou com vitrô, que é um tipo de sanca que tem todo o acabamento de gesso ali, mas ela tem placas de vidro nela com iluminação embutida. Também é um efeito legal que a gente pode trabalhar. E por fim temos a sanca aberta e fechada, que é um modelo de sanca que é uma combinação de sanca aberta com a iluminação indireta e algum detalhe com o modelo de sanca fechada. Então, só para você já se começar a se inteirar desse assunto, nas próximas aulas nós vamos modelar alguns tipos de acabamento em gesso e alguns outros tipos de forro também. Nessa apostila tem algumas informações do tipo de material que vai ser utilizado para quem ainda não conhece muito sobre esse assunto.
Então, vamos partir para a nossa aula, começar a modelar os forros e as sancas.